Amados, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Aqui estou nessa tarde. Eu me chamo pastor, ou seja, Bispo José Domingos Martins, e aqui, através do Espírito Santo de Deus, eu quero lhe trazer uma palavra que vem do coração de Deus. Eu quero ler contigo, primeiramente, amado e amada, a palavra de Deus que se encontra lá na epístola, primeira epístola, ou seja, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo de número 11. Certamente você tem pensado, ou já pensou, por que eu estou aqui nessa terra? O que eu estou fazendo nesse lugar? Por que muitos me caluniam? Por que muitos me apedrejam? Por que eu muitas vezes passo por aflições? Então vamos meditar na palavra do nosso Deus e vamos saber o porquê que estamos aqui e para que estamos aqui neste mundo. Se aqui é de fato o nosso lugar ou se Deus tem um lugar especial para mim e para você. Lá na palavra de Deus, conforme nós dissemos aqui no início, primeira carta de Pedro, ou primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo de número 11, diz assim, amados, na linguagem de hoje: queridos amigos, lembrem que vocês são estrangeiros de passagem por este mundo. Peço, portanto, que evitem as paixões carnais que estão sempre em guerra contra a alma. Vejamos aqui, amados, o Senhor diz aqui, queridos amigos, lembre que vocês são estrangeiros de passagem por este mundo. O que quer dizer a palavra estrangeiro? Estrangeiro é a pessoa que está em um país onde não é a sua pátria natal. Em outras palavras, o nosso Deus, Ele quer dizer, para mim e para você, que nós estamos nesse mundo, mas aqui não é a nossa pátria, aqui não é o nosso país. Aí você pode pensar, onde que é então a minha pátria? Onde é então o meu país? A minha pátria e a sua pátria é celestial. Eu e você estamos aqui nessa terra para fazer a diferença. Aqui a palavra de Deus diz também que neste mundo, diz lá em João 16:33, que neste mundo teremos aflições. Mas Jesus diz, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, amigo e amiga, você vai ter muitas aflições, muitos acusadores, muitas dificuldades. Mas não é só a dificuldade, as aflições que o Senhor nos oferece. O Senhor nos oferece a vitória. O Senhor nos oferece tudo aquilo que Ele pode dar de bom para mim, para você, não só lá no céu, lá na glória juntamente com Ele, mas aqui também. Porque Jesus diz aqui, em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende ânimo, e eu venci o mundo. Então, se Jesus venceu o mundo, amados, e Ele nos colocou aqui, e um dia Ele permitiu que eu e você aceitássemos Jesus como seu único e suficiente Salvador, crendo que só Jesus Cristo pode nos salvar de fato e de verdade. Então quer dizer que também somos capazes de vencer o mundo, não por nós mesmos, mas porque temos Jesus conosco, porque Jesus faz parte da minha vida e da sua vida, porque Jesus deixou o Espírito Santo de Deus para me confortar na tristeza, para te confortar na tristeza, porque Jesus deixou o Espírito Santo de Deus para me capacitar e para te capacitar.
Então, nesse mundo somos injuriados. Nesse mundo as pessoas vão nos julgar. Neste mundo as pessoas vão nos apedrejar. Mas sabe por quê? É porque nós temos Jesus em nossas vidas. E se Jesus faz parte de nossas vidas, nós vamos praticar o quê? O verdadeiro amor. Nós vamos falar, em vez de falar mentira, nós vamos praticar a verdade. Infelizmente, neste mundo, onde a palavra de Deus diz que jaz o maligno, neste mundo fala a verdade, a maioria das vezes, eu e você, vamos incomodar as pessoas. Porque parece coisa incrível. Parece que as pessoas gostam mais de ouvir a mentira do que verdadeiramente a verdade. E a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a verdade ela liberta. Porque a palavra de Deus é verdade. Porque Jesus é a verdade. E onde Jesus está, acontece que a mentira vem bater em retirada. Onde Jesus está, acontece que aquele que está doente, ele fica curado se a pessoa crê e tiver fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode falar: onde está Jesus Cristo? Jesus Cristo, ele ressuscitou. Porque ele morreu por mim e por você lá na cruz do Calvário, lá naquele madeiro. Mas ele não continua morto. Ele está nesse momento ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele está intercedendo por mim e por você. E ele não nos deixou órfãos. Ele enviou o Espírito Santo de Deus para que ele possa me confortar e possa te confortar. Para que ele possa nos capacitar para entender a vontade de Deus. Quando somos injuriados, bendizemos; quando perseguidos, suportamos; quando caluniados, procuramos conciliação. Assim diz a palavra de Deus lá em 1 Coríntios 4, versículo 12 e 13. Mas você pode falar: mas será que quando somos injuriados a gente bendiz? Em vez da gente retrucar, em vez da gente xingar, em vez da gente pagar com a mesma moeda, será que a gente abençoa aquela pessoa que está nos caluniando? Quando perseguido, será que nós verdadeiramente suportamos a perseguição? Quando caluniados, procuramos a conciliação? Sim, isso acontece sim com as pessoas que têm Jesus em sua vida. Isso acontece com as pessoas que estão aqui como forasteiros, como estrangeiros. E todos nós que conhecemos e ouvimos falar da palavra de Deus e que estamos aqui, mesmo fazendo algumas coisas ainda erradas, mas queremos estar caminhando nos caminhos do Senhor, queremos aprender mais e mais com o Senhor, nós iremos conseguir, porque nós estamos pedindo ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo que nos dê o discernimento da Tua palavra, que possamos compreender, não com a mente natural, mas que possamos compreender com a mente de Deus. Quando compreendemos com a mente de Deus, a gente consegue, na dificuldade, ter alegria, na calúnia, perdoar. E é perdoando que se é perdoado. Quando você é injustiçado e seu bom nome é manchado, você em Jesus Cristo tem a oportunidade de se tornar manso e permanecer manso e humilde, sem falar uma única palavra. Por que isso? Porque Jesus lá em Mateus 11, 29, diz: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração.
Então aquele que busca o Senhor, o Deus vivo, ele aprende com Jesus. Jesus é mansidão. Jesus, ele perdoou aqueles que cravaram ele lá na cruz, aqueles que chicotearam, que os chicotearam, aqueles que cuspiram, aqueles que colocaram em sua cabeça uma coroa de espinho. E Jesus foi cravado lá naquele madeiro, no meu lugar e no seu lugar. Era eu e você, por causa do pecado, que é a maior doença que existe no mundo, especificamente que existe na terra. O pecado é a maior lepra que existe. O pecado é a maior AIDS que existe. O pecado é o maior câncer que existe. Mas quando eu e você entregamos a nossa vida a Jesus e começamos a pedir que o Espírito Santo de Deus venha nos ajudar, quando eu e você fazemos a nossa parte, com certeza, Jesus, o Deus vivo, o Espírito de Deus, vai fazer aquela parte que eu e você, ninguém pode fazer. Somente Ele, o Deus vivo, é que pode fazer. Porque Ele pode fazer todas as coisas, porque Ele é Deus. Então, amado, eu não sei o que você está passando, amada, eu não sei qual que é o teu problema, mas eu sei que o Deus que eu sirvo, o Deus que a Bíblia Sagrada nos revela, é um Deus que pode fazer o impossível acontecer na minha vida e na sua vida. Sabe por quê? Porque para Deus nada é impossível. É exatamente quando eu e você não podemos fazer mais nada. É aí que Ele entra. É aí que Ele é o especialista. Então é possível que eu, como ser humano, tenha magoado alguma pessoa. É possível que eu, como ser humano, tenha até machucado alguém. Mas eu, como servo de Deus, filho do Deus Altíssimo, através de Jesus Cristo, eu tenho a capacidade de enxergar o meu erro e pedir humildemente perdão. E é isso que Deus quer de mim e de você. Que nós peçamos perdão a quem quer que seja, quando for necessário. E se for preciso, que deixe as pessoas falarem de nós. E que não venhamos abrir a boca, porque nós praticamos a palavra de Deus. Nós praticamos aquilo que está escrito lá em Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo. O jugo de Jesus é suave. O fardo de Jesus é leve. Porque o maior fardo Ele já levou por mim e por você. Ainda vivemos nesse mundo. Por que vivemos nesse mundo, bispo? Vivemos nesse mundo porque temos aqui algo a fazer, que só eu e você podemos fazer. Deus não quer que anjos façam, porque se Ele quisesse, Ele ordenava e os anjos estariam fazendo em questão de segundos. Estariam levando a palavra de Deus aos quatro cantos da terra. Em questão de segundos estariam evangelizando todo o planeta Terra. Mas por que Deus não faz isso? Porque Ele escolheu eu e você para fazer, para trabalhar na obra dEle. E a palavra de Deus diz que não foi nós que escolhemos o Senhor, mas foi Ele que nos escolheu. Como Deus fez as plantas, como Deus fez a mangueira, a laranjeira. Ele fez a mangueira para que viesse dar manga, ou seja, dar frutos. Que ela viesse um dia a crescer, que ela viesse um dia a produzir flores, e que um dia ela viesse o quê? Produzir frutos, e que esses frutos chegassem ao ponto da colheita. Assim é eu e você. Deus criou eu e você não para ficar parado, não para ficar vegetando, mas Deus fez eu e você para estar em movimento. Deus fez eu e você
para trabalhar na sua seara, na sua obra. E Ele nos dá uma ordem. O Senhor Jesus nos dá uma ordem aqui, que não é para que fiquemos parados, mas que nós estejamos o que? Fazendo conforme a sua ordem. O Mestre Jesus nos deu uma ordem. Ele não deu uma ordem para que eu e você ficássemos parados, quietos. Ele nos deu uma ordem que está aqui em Marcos 16, versículo 15. E diz assim a palavra de Deus: então ele disse: vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Aos que crerem será dado o poder de fazer esses milagres: expulsar demônios pelo poder do meu nome e falar novas línguas. Se pegarem em cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. E quando puserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Isso aqui não é a minha palavra, não é a sua palavra, mas é a palavra de Deus. Aqui foi Jesus, que também é o próprio Deus. É Jesus que fala comigo e contigo. É Jesus que nos dá esta ordem, que eu e você possamos fazer conforme o Pai Celeste nos orienta. Porque sabemos que o Pai quer o melhor para o Filho. Se o Pai terreno quer o melhor para o seu Filho, imagina o Pai Celeste. Então, nós podemos ter aflições, sim. Nós podemos ter dificuldades, sim. Podemos ter alguém que nos calunia, que venha caluniar a mim e a você. Poderemos ter alguém que queira fazer algo mal a mim e a você. Mas a palavra de Deus diz: aquietai vós e sabei que eu sou Deus, diz o Senhor. Outra passagem bíblica adverte: no muito falar não falta transgressão. Entregue a ele o domínio e você verá que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua alma em Cristo Jesus. Amado, não é o muito falar que vai te convencer de alguma coisa. Porque o bispo, ou qualquer pastor, ou qualquer homem e mulher de Deus te convence de alguma coisa. Você só se convence de alguma coisa. Você só convence que o pecado existe, que você precisa se libertar desse pecado, quando você abre o teu coração e deixa o Espírito Santo de Deus adentrar no seu ser. É Ele que te convence do pecado. É Ele que te convence que você precisa e que você é um filho de Deus, um escolhido, uma escolhida de Deus, e que Deus quer você trabalhando, porque um dia Ele vai vir buscar eu e você. E quando Ele vier buscar eu e você, se nós estivermos o que? Trabalhando e prontos, caminhando no caminho do Senhor que é reto, a palavra de Deus diz que aquele que morreu com Cristo serão ressuscitados primeiros. E aqueles que são ressuscitados primeiros, amados, terão um corpo transformados, terão um corpo incorruptível. A doença não fará mais parte da nossa vida, nem o pecado. E o Senhor nos oferece uma vida eterna com Ele. Então que eu e você possamos pensar que a cada dia que acordamos, que a cada dia que abrimos nossos olhos, é pela misericórdia de Deus. Conforme diz a palavra de Deus lá em Lamentação 3:23, que todos os dias o Senhor renova a sua misericórdia. E é por isso que eu e você não somos consumidos pela misericórdia de Deus. Você que muitas vezes não lembra do Senhor Jesus, não lembra de Deus,